Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, num local tão feliz, num local tão acolhedor, tão amigo, que antigamente era bem diferente, que eu quando criança conhecia, jogava bola e realmente progrediu muito, porque hoje é um local que faz muito bem para muita gente e a gente só tem que agradecer mesmo, É uma alegria estar aqui com tantos amigos. E uma dúvida que muita gente levanta, principalmente quem começa a caminhada nessa direção espiritual, espiritualista, é em relação aos espíritos, Muita gente se questiona, será que espíritos existem mesmo? Então a gente começa falando um pouquinho sobre o real sentido da vida, que é isso que nós viemos fazer aqui hoje, falar a respeito disso. A gente está gravando a palestra depois para colocar nos canais Espiritismo pelo Mundo no YouTube, alguns vídeos no Instagram, no TikTok, no Facebook, e a gente começa falando justamente sobre isso, sobre a presença espiritual. O Chico Xavier, em 1931, estava começando a sua caminhada com os livros, começando a sua caminhada com a mediunidade, E ele tinha se encontrado com Emmanuel uma única vez. Emmanuel apareceu em meio àquela multidão que já começava a existir, e o Chico começava a fazer um trabalho em Pedro Leopoldo todas as semanas de estudo espiritual, Ele lia o Evangelho, ele comentava, porém, pouco a pouco as pessoas foram minguando, As pessoas foram parando de ir ao centro. Então o Chico ele começou a se ver sozinho, ele se viu sozinho em meio no centro sozinho, Até que no açude, aquela cena que muita gente já conhece, ele no açude, ele se encontra com Emmanuel, e Emmanuel pede para ele as 3 regras básicas, que é disciplina, disciplina e disciplina. E aí ele começa o trabalho, só que ele começa um pouco queixoso, triste, porque segundo ele não havia ninguém durante as sessões espíritas, era somente ele. E Emmanuel pedia para ele comentar as lições evangélicas em voz alta, e assim ele fez. Mas ele disse um dia: Emmanuel, essa é a última semana, não posso continuar, porque estou falando sozinho. E a vizinha do centro espírita já havia soltado um boato pela cidade que o Chico estava ficando louco, que o Chico estava falando sozinho, e a intenção dela era que ele fosse internado numa casa, que ele realmente fosse internado e recebesse ajuda, porque segundo ela, ele estava falando sozinho. Emmanuel então apareceu para ele e disse: Chico, vamos fazer o seguinte, semana que vem, você faz o trabalho, você lê a mensagem, você comenta, que eu vou pedir um favor para os seres superiores. E assim o fez. Na semana seguinte, na quarta-feira seguinte, o Chico estava lá. E ele reparou que enquanto ele falava, Emmanuel estava com as mãos impostas sobre a cabeça dele, aplicando vários passes. De uma hora para outra, ele viu uma multidão naquele salão que até então estava vazio. Foi liberado para ele as mediunidades que nós sabemos que ele teve, a vidência, ele conseguia enxergar o que há além. Até então ele via um espírito ou outro, como foi Emmanuel. Ele viu o Emmanuel uma vez, 2 vezes, uma vez lá, outra vez no açude, e ele ouvia o Emmanuel, mas ele não via o Emmanuel sempre que ele queria. Naquele dia ele viu que realmente havia algo de extraordinário por trás do véu de Ísis, Do outro lado da cortina, alguma coisa extraordinária. Os espíritos realmente habitam. Então, quando a gente vem no centro espírita, a gente acha que está sozinho. Na nossa casa, a gente acha que está sozinho. Tem uma plateia, Tem realmente companheiros ali, pessoas, espíritos que estão ali, que nos cercam, que por afinidades ou por obsessão, e que nos buscam, E no centro espírita a mesma coisa, mas aqui tem um outro fim. Aqui nós temos espíritos amigos que querem nos ajudar, Aqui há todo um trabalho realmente para que os espíritos nos ajudem. Então aqui nós realmente recebemos todo esse carinho, todo esse contato
dos espíritos amigos. Onde é que nós queremos chegar? O real sentido da vida. Se a gente sabe que o túmulo não é o fim, ele é apenas um recomeço, a gente lembra de uma outra história, essa é de um amigo de espiritismo que também faz palestras. Segundo ele, bons amigos dele perderam um filho, já há muitas décadas, isso já faz bastante tempo, e foram para São Paulo, um dia desesperados, à procura de uma carta psicografada. E eles receberam essa carta psicografada, e na carta a criança falava: papai, mamãe, eu não morri, eu só acordei em outro lugar. Então todos nós estamos em constante evolução, Todos nós aqui somos herdeiros de nós mesmos. Joana de Ângeles fala isso, nós somos herdeiros de nós mesmos. O Haroldo Dutra Dias fala que todas as existências são solidárias, ou seja, nós temos uma única vida imortal, com várias existências, inúmeras existências. Então o que nós passamos, o que nós construímos nesta, que nós plantamos nesta, melhor dizendo, aqui ou na próxima, teremos que colher. Isso explica tudo, a história de cada um. Por que eu passo por tal coisa? Nem sempre fomos tão bons assim, nem sempre fomos bonzinhos. Já falhamos, já caímos, já levantamos uma série de vezes. Havia em Uberaba um marceneiro que ele era muito bonzinho, e tudo que ele recebia naquela marcenaria ele dedicava às famílias carentes. E os próprios funcionários diziam: fulano, mas você está ficando louco, tudo que você recebe você doa, você entrega, você não tem nem onde cair morto, vamos dizer assim. E ele não se importava, ele gostava de ajudar, ele não se importava com o amanhã, até porque ele queria realmente, ele tinha aquela vontade, algo que vem de dentro, e ele queria ajudar as pessoas sempre. Um dia quis o destino que ele perdesse um dedo naquela máquina que os marceneiros usam, aquela serra, e os funcionários se revoltaram muito por ele. Ele ficou choroso, foi até o Chico e disse: Chico, minha vida inteira estou me dedicando às pessoas e é isso que eu recebo, agora fica difícil continuar me dedicando às pessoas. Aí o Chico aparece Emmanuel e diz: diga a ele que nem sempre ele foi tão bonzinho assim. Houve um tempo que ele, senhor de escravos, enfiava os braços dos escravos que não eram bons trabalhadores nas moendas de engenho, e aqueles escravos perdiam o braço. Porém, ele jogou tanta luz sobre aquela mancha espiritual que ficou no perispírito, uma mancha na região do braço, que ao invés de ele perder um braço, ele quitou parte da dívida e perdeu apenas um dedo. No livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, há uma lição que fala que nós temos que passar. Nós podemos quitar as nossas dívidas através do amor? Sim, mas nós temos que aprender as lições de uma forma mais firme, mais sólida. Por isso que nós passamos por algumas dificuldades. Imagine o seguinte: prejudicamos alguém, causamos o desemprego para alguém em outra existência, mas nos arrependemos e recomeçamos. Nós experimentamos pelo menos um chefe que pega no nosso pé, pelo menos. Nós não experimentamos o desemprego, mas alguém que fica ali cutucando e realmente mostrando que nós temos ainda muito a evoluir, principalmente no quesito perdão, que realmente o perdão é a virtude mais difícil de ser adquirida, porque justamente nós somos confrontados no momento de raiva. Então o perdão é muito difícil. É claro que não é tão difícil assim, passar um pano por cima e continuar a vida, A gente, agora, perdoar, fingir que não viu na hora da raiva, é uma coisa um pouco mais difícil. Por isso que Emmanuel fala que é a virtude mais difícil de ser adquirida, que quando nós adquirimos o perdão, nós temos pela frente uma avenida sem trânsito nenhum.
Porque fica muito mais fácil adquirir as outras virtudes. Porque o perdão é muito mais difícil que os outros. É muito mais fácil enfrentar o egoísmo do que enfrentar a raiva. É muito mais fácil enfrentar qualquer outra coisa do que enfrentar a raiva. Né? O que nós temos que entender é que a vingança, querer vingar-se no caso, é tomar um veneno e esperar que o outro morra. A gente vai tomando aquele veneninho ali, né? E está fazendo mal para nós. É o lixo que o outro deixou em nós que nós podemos aceitar esse lixo ou não. Por isso que nós podemos fechar os olhos, entender que a outra pessoa erra, né? Porque ainda é uma casa em construção, como disse o Papa Francisco certa vez. E aí há algumas técnicas para perdoar, pessoal. Não é fácil? Não, mas tem técnicas. Existem alguns raciocínios que, quando colocados em prática, a gente consegue perdoar com mais facilidade. Por exemplo, primeiro pensamento vem: e se fui eu quem comecei? Nós estamos levando em conta as várias encarnações, hein? Levando em conta também que nós não somos santos. Nós já falhamos inúmeras vezes e por isso que os obsessores existem. Que nós já plantamos uma discórdia no passado que vem se arrastando até os dias atuais. Então, se fui eu quem comecei, é evidente que eu vou pegar mais leve, me desarmar e realmente ter um pouco mais de paciência para com o outro, porque talvez ele está só devolvendo algo que eu plantei no passado. É bem provável que nós tenhamos começado a briga, né? Isso é bem provável. Antipatias gratuitas não existem, né? Existem relações que são plantadas desde lá do pretérito e aí nós trazemos as consequências para hoje. O fulano não gosta de mim, tá? Aparentemente não faz sentido, mas faz sentido quando nós entendemos que há inúmeras encarnações e etc. Há uma outra técnica que o Divaldo ensina isso, quando ele, defrontado por um opositor, a pessoa questiona quem é Deus, né? E ele diz: Deus é aquele que me testa, Deus é aquele que me faz evoluir, Deus é você. Ele diz para a pessoa. Então, se Deus é aquela pessoa, naquele momento, como é que nós vamos sentir raiva daquela criatura, né? Se na realidade é Deus nos testando. Deus está nos testando e Ele nos testa o tempo inteiro, torcendo para que a gente passe na prova, para que a gente evolua, para que a gente cresça. Certa vez, não me lembro qual foi o espírito, que disse que a Terra ela é uma grande sala de aula, uma grande escola, né? Só que semelhante à escola, há também os recreios, há os intervalos. Então nós passamos por alguma coisa aqui, lá na frente tem o recreio e nada nos atinge, absolutamente nada. Aí nós voltamos para a sala de aula e a coisa fica feia de novo. E realmente é assim, as coisas vão acontecendo. Então a gente passa por uma prova aqui, outra prova ali. A Joana de Ângeles disse para o Divaldo uma vez, o Divaldo estava irritado e triste com algumas situações, que está no filme do Divaldo. E ela fala: um dia, ao olhares para trás, verás que tudo o que te aconteceu e te acontece foi estrategicamente colocado pela espiritualidade à sua frente para permitir que você supere os obstáculos. Então tudo que acontece conosco, né, as nossas dificuldades, as nossas dores, tem coisas que a gente fala: poxa, mas está difícil, né? Mas quando a situação está mais difícil é quando o milagre aparece, né? Nós também temos que entender isso. Quando a situação vai mal, é ali que o milagre acontece. Então, o Divaldo ele tem essa lição, e ele entende, falou: poxa, então foi tudo de propósito, as coisas que eu enfrentei até hoje, as dificuldades que eu tive que passar, tudo isso foi de propósito, tudo isso foi realmente colocado à minha frente para que eu pudesse evoluir. E Joana de Ângeles diz: sim, e assim é a nossa vida, né? Cada etapa a gente passa por uma dificuldade. Só que, pessoal, a gente pode entender o seguinte, pelas dificuldades que nós atravessamos, né? Hoje passamos por temos uma arma apontada em nossa direção.
E temos outros 3 dedos aqui que ainda não foram apontados para a nossa direção, mas que são as provas futuras que teremos que lidar. Então hoje estamos passando por uma coisa. Daqui a 10 anos está programado de acontecer outra coisa. 5, 10 anos, cada um tem um tempo. Essas coisas futuras nós temos a possibilidade de atenuar. Nós temos controle. Nós temos controle sobre as coisas que não aconteceram ainda. Então vamos imaginar o seguinte. A pessoa é extremamente boa e ela tem uma gastrite. Ela pode pensar, bom, poderia ser um tumor no estômago. Conseguir atenuar e transformar o tumor no estômago em uma gastrite. E assim é com todos nós. Enfrentamos uma enfermidade X num grau menos complexo. Se for num grau complexo, é uma lição. Levando em conta que nós nunca morremos, é uma lição adquirida, uma prova vencida e etc. Agora, se for uma coisa mais leve, a gente pode pensar, poderia ser pior. E sempre poderia ser pior. Em qualquer aspecto, quando a gente olha para baixo, a gente vê uma série de pessoas em situação mais vulnerável do que a gente. Um monte de gente em situação pior. Então há alguns meios que nós podemos também buscar, cada um de nós, que é tentar neutralizar as nossas más tendências. Eu acho que tudo que acontece conosco, a grande raiz são as nossas más tendências. Sempre foi assim. Todos nós temos más tendências. Vou contar uma história de um amigo. História de um amigo que trabalhei com ele muitos anos. Ele não chega perto do copo de cerveja. Por quê? Porque lá no passado, morava em São Paulo, lá em Santana, no bairro de Santana, Zona Oeste, ele bebia todos os dias. Hoje ele se considera um ex-alcoólatra, por exemplo. Ele bebia todos os dias. Um dia os amigos chamaram ele no portão: fulano, vamos lá no bar beber? E naquele dia ele ia, como ele fazia todos os dias. A sua filha, até então um bebê de colo, disse: bar não, papai. E ele não foi. No dia seguinte, ele me conta essa história. Passou no Aqui Agora do Gil Gomes, na época ainda. Teve um massacre naquele bar que era para ele estar, onde várias pessoas foram assassinadas. E ele não estava. Logo foi um grande livramento. Era para ele estar. A filha, de 2 aninhos, não deixou ele ir. E ele não foi. E eu perguntei: mas e aí, você não gosta mais de tomar uma cerveja? Ele falou: eu salivo sempre que vejo um copo. Eu morro de vontade, mas eu sei que eu não pararia no primeiro copo, nem na primeira garrafa, porque ele conhece uma fraqueza que ele tem. Todos nós temos fraquezas. Alguns pelo cigarro, outros pelo álcool, outros... Cada um tem uma fraqueza, Mas é aí que nós temos que buscar entender. O espírito de Alcione, no livro Renúncia, diz que os piores incêndios começam nas menores fagulhas. As menores fagulhas são o nosso pensamento. Primeiro a gente pensa em fazer algo de errado. Aí a gente alimenta esse pensamento, vai lá, começa a colocar combustível, daqui a pouco está uma grande fogueira. A pessoa que comete um homicídio, ela primeiro pensa em cometer o homicídio. Ela, eu vou te matar e mata. Não é assim. Primeiro ela pensa em cometer o homicídio. Aí geralmente ela vai para casa, ela está sintonizada com obsessores, ela alimenta aquele ódio, ela não enxerga que há um passado, que muitas vezes ela começou a briga e o outro descontou, porque também não perdoou, porque também não é santo. E ela vai alimentando, comete o homicídio, vai preso. E aí começa a expiar aquelas faltas, que são as consequências. Se eu colocar o dedo na tomada, eu vou levar um choque, é a consequência. A gente tem as consequências. Então cada um conhece as próprias virtudes e cada um conhece os próprios defeitos. E
Evidentemente, nós não precisamos sair aí falando no alto-falante os defeitos que nós temos, mas intimamente nós devemos trabalhar esses defeitos. Cada um tem uma porção de defeitos. Eu, se for contar os meus, é uma porção. Então nós temos que entender quais são os nossos defeitos, onde é que estão os nossos defeitos, o que é que ativa aquela possibilidade de eu infringir as leis de Deus, e a partir daí trabalhar as nossas dificuldades. Cada um tem muitas dificuldades, né? É por isso que ainda estamos aqui caminhando, caímos, levantamos, caímos, levantamos, caímos, levantamos, né? São dificuldades que todos nós temos, que todos nós carregamos. Cada um tem uma ou várias, né? Mas nós temos as nossas dificuldades. Então, o que nós temos que fazer para atenuar isso? Vem o Espiritismo e nos ensina algumas técnicas. A primeira delas é a prece. É parar, mesmo que ninguém saiba. Eu escutei outro dia de um palestrante espírita, que ele tinha o hábito de, no trabalho, ao invés de maldizer os colegas, ele ia até o banheiro, se fechava e rezava. Voltava para a sala mais calmo e ficava com a língua dentro da boca. É uma técnica a ser adotada. Então todos nós podemos começar a orar com um pouco mais de frequência, né? Mesmo que sintamos aí um certo desconforto de as pessoas nos taxarem de uma coisa ou outra, nós podemos intimamente orar, e aí a gente consegue neutralizar as nossas más tendências. Aí vem o espírito de Madre Teresa de Calcutá e nos explica que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Logo, quando nós fazemos o bem para alguém, né, nós subimos. E isso, eu vou até me afastar um pouquinho mais, que deve ser o rádio. E isso, pessoal, é o que os espíritos falam, né, em relação a esse tipo de situação toda. Nós podemos nos conectar. Quando a gente faz uma prece, nós não precisamos pedir para que os espíritos desçam até nós. Nós podemos subir até eles. Subir na questão da sintonia. Quando a gente faz uma prece, a gente não ouve os maus espíritos, porque nós estamos conectados com os espíritos de uma sintonia mais fina. O Divaldo diz: na dúvida, ore. E o primeiro pensamento que vier após a oração é aquilo que você tem que fazer. Então, quando nós oramos, nós neutralizamos nossas más tendências. Quando nós praticamos o bem, nós colocamos em prática as virtudes da alma. Então nós estamos de novo conectados com os espíritos bons. O Haroldo, recentemente numa palestra aqui na Feira do Livro Espírita, ele falou sobre os talentos. Paulo de Tarso falava muito sobre os talentos nas cartas. E o que isso significa? Todos nós temos talentos. Cada um aqui sabe fazer uma ou mais coisas, né? Cada um aqui tem os seus próprios talentos. Então é utilizar esses talentos em prol das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que não têm às vezes o que comer, que precisa realmente de oportunidades. É colocar em prática aquilo que a gente sabe. Uma outra maneira de neutralizar as nossas más tendências é vindo aqui nesta casa, tomando passe, né? A oração do copo d'água antes de dormir, segurar um copo de água com a mão esquerda, impor a mão direita sobre o copo de água e pedir para que os espíritos depositem ali o remédio que a gente precisa. A gente acorda bem, toma aquela água em jejum, agradece, começa bem o dia. Temos também o sono útil. Isso é fantástico, porque todo mundo que está aqui já perdeu pessoas muito amadas, né? Nós já realmente já dizemos até logo para uma série de pessoas que amamos, pessoas que fizeram parte da nossa história, né? A gente até fala que a cada ano a mesa fica mais vazia, porque fica mesmo. Isso faz parte da vida, infelizmente faz parte da vida. No entanto, durante o sono útil nós podemos nos conectar a essas pessoas, encontrar essas pessoas e muitas vezes nos lembrar desses sonhos.
Certa vez eu perdi um tio, e não posso citar nomes, mas perdi um tio. Eu me lembro até hoje, ele sentado na mesma mesa onde ele sempre estava sentado, né? Ele disse: Davi, tenha paciência, pede para os seus pais, para as pessoas terem paciência com a esposa dele que ficou. E aí eu levantei e disse para minha mãe, falei, aí minha mãe, ela realmente já espalhou para a turma e todo mundo passou a ter um olhar diferente. Então o sono útil é isso, é a gente se encontrar com quem já foi, a gente se lembrar dos sonhos. Tudo isso é muito bom, né? Tudo isso é muito bom. As leituras, o espírito de Irmão X disse que os livros são os nossos conselheiros silenciosos. E essa é uma grande fuga psicológica que a gente pode colocar em prática, porque quando a vida está pesada, as crianças fazem muito isso, os adolescentes também. Tem algum probleminha ali, vai jogar bola, joga videogame, esquece da vida, né? Os livros, eles nos permitem isso. A gente esqueceu um pouco da vida e a gente ter lições com quem realmente já é mais experiente, né? Irmão X, Hilário Silva, Emmanuel, André Luiz, Ivone Pereira. Há uma infinidade de espíritos muito valorosos que nos transmitem uma série de lições, mas uma enxurrada de lições, e a gente pode aprender com eles, né? As boas músicas também, né? As músicas, elas são usadas também como terapia, a gente se acalma, relaxa, e atividade física, que libera uma série de hormônios no cérebro e a gente fica bem, nós ficamos bem, e quando estamos bem, ficamos mais fortes e tudo parece mais difícil de nos atingir. Então nós temos que compreender o real sentido da vida, que é vir aqui, fazer a lição de casa, evoluir, compreender realmente para que viemos para evoluir em primeiro lugar. As nossas provas podemos minimizá-las através do bem praticado aos outros, né? Só é solitário quem não é solidário, diz Divaldo Franco. Então às vezes nós pensamos, poxa, a mesa está mais vazia. Realmente tem menos pessoas ano após ano, né? Só que quando nós fazemos o bem, nós temos uma porção de amigos espirituais, advogados celestes que nos ajudam. Aí temos uma unha encravada, até isso eles resolvem para nós, porque nós temos méritos. Isso ficou muito claro no filme do André Luiz, O Nosso Lar, né? A questão dos méritos. Quando nós merecemos, nós recebemos. Então é fazer o bem, é colocar para funcionar, né, os ativos da alma, as forças da nossa alma. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós sabemos fazer, parece bobagem, mas não é. No dia a dia, sobrou um pedaço de sanduíche no carro, passa pela rua, vê alguém com fome, é isso, é ajudar. O Chico, aliás, não foi no Chico, foi no livro O Bairro dos Estranhos. Quando nós praticamos o bem para alguém, nós acendemos naquela pessoa a noção da prática do bem. Então a pessoa que está na rua hoje, o pedinte, está lá pedindo a esmolinha, o dinheiro, pedindo a comida. Um dia um amigo do Chico chegou para ele e disse: Chico, não é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe? Ele falou: sim, mas como é que eu vou exigir que o outro pesque se às vezes ele não tem força sequer para pegar a vara, colocar o anzol, colocar ali a isca, ele não tem força moral. Então esse livro, O Bairro dos Estranhos, ele vem e complementa, dizendo que quando nós praticamos o bem, nós estamos plantando naquele espírito a ideia sobre a importância da caridade. Nem sempre aquela pessoa vai ser mendigo, usuário de drogas, nem sempre. Nesta existência está mendigo, nesta existência está usuário de drogas. Na próxima às vezes não vai ser, já vai ter vencido essa etapa, né? E aí a pessoa, o espírito vai renascer com aquela noção, aquele sentimento de importância da caridade, porque as pessoas já foram caridosas para com ele durante a vida.
E assim o é, né? Assim o é. É isso que temos que fazer, aproveitar as oportunidades. Jesus bate a nossa porta, mas nós não vemos a imagem de Cristo. Nós vemos a imagem de um sofredor, né? A imagem de alguém que realmente ali está numa situação difícil. Então nós temos que fazer a nossa parte. É um treino, pessoal, é um treino, né? Nós ainda não fazemos isso sempre, mas é um treino. Vai chegar uma hora que vai ser automático. A gente faz, sem julgar. Chico Xavier estava com alguns amigos, saindo do centro da Casa da Prece, em Uberaba, e os amigos dizendo sobre a importância da caridade, de fazer o bem e etc. Quando Chico atravessa a rua e vai até, tinha vários mendigos sentados na calçada, e ele vai de encontro com um específico, e fica ali conversando durante uns 15 minutos, e volta. Quando ele volta, o companheiro que estava saindo do centro espírita disse: Chico, você acha que a gente não tem que aproveitar melhor o nosso tempo e não sei o que, esse tipo de coisa, né? Fazer a caridade para quem realmente precisa da caridade, né? Fazer alguns julgamentos. Chico se volta para ele e diz: eu vi naquele mendigo uma luz tão forte que nenhum de nós temos. Aí Emmanuel me apareceu e disse que aquele espírito está em sua última encarnação aqui na Terra, que ele pediu para nascer entre os mendigos para adquirir um pouquinho mais de humildade que lhe faltava. Então nem tudo é como nós pensamos, né? Olha como, por exemplo, a doença é o remédio do ponto de vista espiritual. O remédio amargo, o remédio de sabor amargo que dura apenas alguns segundos, mas de efeito benéfico, diz Alcione no livro Renúncia. O remédio deve ser estimado por sua virtude curativa e não pelo sabor amargo que dura apenas alguns segundos. Alcione diz isso, século XVII. E ela traz para a gente essa lição. Então, do ponto de vista espiritual, muita coisa é diferente. Do ponto de vista físico aqui, poxa, uma enfermidade é uma enfermidade, é algo absurdo, é algo abominável. Do ponto de vista espiritual, não, é um corretivo, é uma lição, é o cão pastor de Deus. Eu escutei essa do Haroldo Dutra Dias, quando ele disse que Deus tem um cão pastor. O cão pastor é aquele cachorro que fica ali margeando as ovelhas, né? Eles têm que levar a ovelha para o caminho certo. Então eles beliscam, dão uma mordidinha na pata traseira da ovelha. A dor é isso. Nós recebemos uma mordida no calcanhar e voltamos para a direção correta. Este é o cão pastor de Deus. Então é isso que nós temos que compreender. Nossa vida realmente ela passa muito depressa. E quando a gente se dá conta, poxa, já passamos por muitas coisas. E aquilo que nós reclamamos hoje, nós já passamos outras vezes. Acho que foi o André Luiz que escreveu em alguma obra. Se as pessoas soubessem a força que elas têm, elas não reclamariam do pouco. Por quê? Por quê? Vamos imaginar uma gripe, que é algo que todo mundo tem. Estou gripado hoje. O pessoal até brinca, fala que o homem gripado é para a mulher saber o que ele sente na hora do parto, não é isso? Então, a gente... Imagina uma pessoa com gripe. Estamos aqui gripados. Nós já passamos por gripe incontáveis vezes nesta existência. Incontáveis vezes nesta existência. Agora, estamos com um outro problema. Questão no coração. Problema cardíaco. Já passamos por isso, já sobrevivemos a isso inúmeras vezes. E aí vem o Espírito de Meimei e nos explica que diante das dificuldades nós temos que lembrar que Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Vêm os médicos da terra e falam, não tem jeito. Vem Deus e fala, tem. E aí o milagre acontece. E é assim, né? Temos realmente que entender que as coisas acontecem. O Chico, ele disse uma vez
que muitos dos nossos problemas serão resolvidos sem qualquer esforço de nossa parte. Aquilo que nos aflige, se nós temos advogados espirituais, se neste salão, por exemplo, há inúmeros espíritos amigos, poxa, eles conhecem a nossa natureza, eles conhecem os nossos problemas muito mais do que nós, mas muito mais do que nós. Enquanto nós estamos indo, eles já voltaram, eles sabem muito mais do que nós. Eles têm mais recursos. Os médicos da Terra têm recursos X, os da espiritualidade têm Y, Z, eles têm muitos outros recursos, muito adiantados, Então é isso, pessoal, a gente tem que entender para que viemos para praticar o bem, viemos para quitar as nossas dívidas, viemos para acender uma luz em torno dos nossos passos, viemos para isso, para fazer o bem. Só que para fazer o bem nós temos que eliminar as nossas falhas morais, as raízes. Então nós finalizamos com uma frase de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz: pense o bem, fale o bem e faça o bem, então todos os seus males perderão raízes. Uma boa noite a todos, com muita luz. É um prazer voltar aqui, um lugar que hoje eu amo de um outro modo, mas quando criança eu amava por jogar futebol aqui, e realmente é uma grande luz, é um lugar muito iluminado mesmo, com amigos muito incríveis, pessoas muito boas, espíritos amigos, e é isso. Um beijo no coração de cada um. A palestra vai ficar salva, daqui uns dias eu coloco no YouTube Espiritismo pelo Mundo e vou recortando trechos para o TikTok e para o Instagram.